Toda esta mensagem da volta de Jesus é profecia. E agora, queridos, a voz dos 7 trovões, que não foi escrita, porque Deus disse, não escreva, João. Esta voz, esta mensagem dos 7 trovões, ela se relaciona a estes acontecimentos proféticos que a igreja adventista deve pregar ao mundo, e que seria entendido no tempo do fim, não antes. Uma profecia só é bem entendida quando chega o tempo do seu cumprimento. Ninguém entende uma profecia 100 ou 200 anos antes de se cumprir. A profecia não foi dada para ser entendida 100, 200, 300 anos antes do cumprimento dela. Porque quando uma profecia se cumpre, fortalece a fé dos filhos de Deus. Jesus disse, eu estou dizendo agora, para que quando se cumprir, creiais. Quando a profecia se cumpre, fortalece a fé do povo de Deus. Então, queridos, as profecias de Deus relacionadas ao tempo do fim, nós devemos buscar entender pela graça de Deus. O pastor e doutor Albert Dreyer, no seu livro O Dia da Expiação e o Santuário Celestial, ele diz o seguinte, vejam, na página 611, o doutor Albert Dreyer diz assim, a visão do capítulo 10 é um parêntese que explica a missão do profeta para o tempo do juízo. Nesse capítulo, o profeta João está representando o último remanescente que proclamará a hora do juízo. Qual era então a mensagem que Deus disse, não escreva? Porque ela vai ser revelada no tempo do fim, no tempo da voz do 7º anjo. Quais seriam essas mensagens? O que nós vamos apresentar para vocês, irmãos, não é uma coisa dogmática. Nós não estamos dizendo, é assim e acabou. Nós não estamos dizendo que somos donos da verdade, porque ninguém é dono da verdade, somente Deus. Mas nós podemos entender quais são os acontecimentos proféticos que ocorrerão na terra daqui para frente. Porque a Bíblia revela quais são esses acontecimentos proféticos. E eles estão contidos na voz dos 7 anjos. Porque a voz dos 7 anjos será entendida antes da volta de Jesus. Vamos ler agora o texto que está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7. Podem anotar isso aí. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. É Ellen White que está escrevendo. Ellen White escreveu sobre a voz dos 7 trovões. Ela diz, esta é uma mensagem com relação ao tempo. Aquilo que os 7 trovões têm para revelar é uma mensagem em relação ao tempo do fim. Vamos ler, que eu estou lendo agora para vocês, está no volume 7, página 971. As profecias de Daniel têm o seu lugar próprio na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas a serem proclamadas ao mundo. O descelamento do pequeno livro era a mensagem em relação ao tempo. Os livros de Daniel e Apocalipse são um. O livro de Daniel e Apocalipse são um. Um é a profecia, o outro é a revelação. Um é o livro selado, o outro é o livro aberto. Estou lendo palavras de Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. João ouviu os mistérios que os trovões proferiram, mas a ele foi dada a ordem de não as escrever. A luz especial dada a João, a qual foi expressa nos 7 trovões, foi a delineação dos eventos que ocorreriam sob a primeira, segunda mensagens angélicas. O conteúdo da mensagem dos 7 trovões, Ellen White está falando, diz respeito ao que aconteceria enquanto a primeira e a segunda mensagens angélicas estivessem sendo pregadas. Não seria bom para o povo saber essas coisas, pois a fé deles precisava ser devidamente testada. Por ordem de Deus, as mais maravilhosas e avançadas verdades seriam proclamadas. A primeira e a segunda mensagem angélicas deveriam ser pregadas, mas nenhuma luz adicional deveria ser revelada antes dessas mensagens terem realizado sua obra específica. Isso é representado pelo anjo estando em pé, tendo um pé sobre o mar, proclamando com um solene juramento que não haveria mais tempo. Então, queridos, a mensagem que Deus tem na voz dos 7 trovões
é uma mensagem para o tempo do fim, dos últimos acontecimentos que ocorrerão.